revogação da lei pode ocorrer de 4 maneiras distintas: parcial, total, expressa ou tácita. A revogação vai ser o foco das explicações do professor Jamil Hassan nesta unidade de estudo. Preste bastante atenção às explicações da unidade que começa agora. Olá pessoal, nessa nossa unidade nós vamos falar sobre revogação da lei, lembrando que ainda estamos falando de lei de introdução às normas do direito brasileiro. Revogação da lei é uma mecânica muito simples. Como que pode ser a revogação? Como que funciona a revogação? Simples, pessoal. O Código Civil, a lei de introdução diz que é dever ser, ou seja, todos têm o dever de ler o órgão oficial todos os dias. Este órgão oficial é o Diário Oficial. Houve o processo legislativo que vocês já devem ter visto lá no direito constitucional. Uma casa elabora o texto, a outra aprova, vai para a sanção ou veto do presidente da República, um exemplo da legislação federal, e aí ela é publicada no Diário Oficial. Feita a publicação, existe um lapso temporal que vamos falar daqui a pouco. Este lapso temporal, entre publicação e entrada de vigência da lei, é um vácuo. A lei, embora já exista, ela ainda não funciona, não produz seus efeitos. A revogação da lei acontece efetivamente quando a nova começar a produzir seus efeitos. Não é na data da publicação, e sim na data dos efeitos. E a revogação pode produzir algumas consequências. Como que pode ser essa revogação? Ela pode ser expressa, ela pode ser tácita, ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Revogação expressa. Como que funciona? O texto de lei nova indica pontualmente qual é a lei que está sendo revogada. Então você pega o último ou penúltimo artigo desta lei e vai constar lá: ficam revogados os artigos tais, fica revogado o texto de lei tal, fica revogado o capítulo tal da lei X. Ela não deixa dúvida do que está sendo revogada. Na revogação tácita é um pouquinho diferente. A revogação tácita é uma situação de impossibilidade de aplicação de textos de lei. É um conflito entre os textos de lei. O texto de lei velha está em conflito com o texto de lei nova. Logo, havendo este conflito, deverá prevalecer o texto de lei nova e não o texto de lei velha. Logo, quando falamos de revogação tácita, é uma incompatibilidade dos textos de lei. A lei velha torna-se incompatível com o texto de lei nova, logo a lei velha está fora. Por que isso acontece? Por que a revogação tácita acontece? Porque existe o fenômeno chamado princípio da progressividade. Neste princípio da progressividade, sempre prevalece a lei mais nova sobre a mais velha, desde que trate do mesmo assunto da mesma forma. Logo, como deve prevalecer sempre a lei mais nova sobre o mesmo assunto e da mesma forma, revoga-se a anterior por incompatibilidade. Em exames, adoram perguntar se a revogação tácita atualmente é proibida. Olha, não podemos mais ter revogação tácita no nosso direito. Mentira! Não acreditem. Eu posso ter revogação tácita, ela existe no nosso ordenamento jurídico e eu duvido que ela vai deixar de existir. Tanto é que quando pegamos textos novos de lei, vem lá escrito: ficam revogadas as disposições contrárias. Eles colocam lá, frase completa: revoga-se a lei tal, revogam-se os artigos tais e qualquer outra disposição contrária. Estão mencionando qual é essa disposição contrária que está sendo revogada? Não. Então é uma revogação tácita, é uma questão de incompatibilidade dos textos de lei, porque está prevalecendo o princípio da progressividade. A revogação pode ser expressa ou tácita, e ela poderá ser também total ou parcial. Muito simples. Total é quando todo o texto de lei desaparece, e parcial é apenas quando parte do texto de lei deixa de vigorar. E esse tipo de pergunta não aparece em concurso público. Eles não perguntam: olha, o que é uma revogação total? Ou olha, o que é uma revogação parcial? Claro que não, isso é muito simples. O que eles vão perguntar? O que é uma abrogação e o que é uma derrogação? Isto eles perguntam. Pessoal, abrogação é revogação total do texto de lei. Derrogação é revogação parcial do texto de lei. Ah, como que eu vou gravar essa informação?
Muito simples. Quando você abdica de algo, você não abre mão daquilo, você não perde tudo aquilo, porque abdicar é abrir mão de tudo. Logo, quando você abroga, você também revoga tudo. A abrogação é revogação total, porque você está abdicando, abrindo mão do texto de lei anterior. Perfeito? E mais um cuidado. Sempre que falamos de revogação, estamos falando de leis, não estamos falando de texto constitucional. A Constituição Federal não entra nessa seara de revogação. A Constituição Federal trabalha com outros conceitos. A Constituição trabalha com o conceito de recepção do texto de lei. Se cair em alguma prova afirmativa de que a Constituição revogou alguma coisa, pessoal, pelo amor de Deus, eliminem essa questão. Revogação é para textos de lei infraconstitucionais. Constituição Federal não tem capacidade para revogar. Perfeito? Revogação é para o resto que não seja Constituição Federal. Não é Constituição Federal, eu falo em revogação. É Constituição Federal, não posso usar essa expressão. Eu vou usar a expressão recepção ou não do texto de lei. Isso vocês já devem ter visto lá na aula de Direito Constitucional. Bem, outras perguntas de prova sobre o tema. Perguntam lá, olha, o presidente da República sancionou um texto de lei que foi publicado no Diário Oficial. E este texto de lei traz muitos erros gramaticais, erros de concordância verbal, uma catástrofe, né? Escreveram faço com 2 S, nós com Z, e aí nós temos que corrigir o vocabulário ou corrigir os erros grosseiros da língua portuguesa. Pergunta de prova. Esta correção do texto de lei, seja correção em relação à pontuação, seja correção em relação à ortografia, ou gramatical, ou mesmo concordância verbal, qualquer tipo de correção que eu possa fazer ao texto, correção material, eu não estou mexendo no conteúdo do texto da lei, uma correção material, a forma que o texto se apresenta está errada. Pergunta de prova, esta correção é mera correção do texto de lei ou é lei nova? Pessoal, não existe mera correção do texto de lei. Mera correção do texto de lei é a mesma coisa que nada. Correção do texto de lei, se perguntarem na prova, é para afirmar que é lei nova. Mexi em qualquer coisa no texto de lei, eu só posso mexer através de nova lei, e aí eu vou provocar os efeitos de revogação total, parcial, expressa ou tácita, tanto faz. E por que isso acontece? Piadinha de Napoleão Bonaparte. Uma vez, Napoleão deu uma ordem aos seus generais que decapitassem os inimigos de guerra, os prisioneiros de guerra, e os soldados deveriam jogar bola com a cabeça deles. E aí o intuito era causar uma hipnose coletiva, um medo coletivo da sua figura. Alguns presos de guerra viam este fato acontecer e depois eles eram postos em liberdade para contar para os outros que Napoleão fazia isso. Bem, uma vez Napoleão foi consultado por um dos seus generais e o general lhe perguntou: Napoleão, meu querido Napoleão, devo continuar decapitando todos os prisioneiros de guerra e jogando bola com a cabeça deles? E Napoleão respondeu, vejam aqui a resposta na lousa. Ele respondeu, não, tenha dó, pare de fazer isto, não faça mais isto. Olhem, pela resposta de Napoleão, não era mais para matar. Só que o seu escriba apenas esqueceu de colocar uma vírgula. E quem não deveria morrer, acabou morrendo. O que não tenha dó, virou não tenha dó. E aí todos morreram. Faço uma pergunta para você. E se o erro no texto de lei fosse justamente esta vírgula? Vejam, pessoal, esta vírgula inofensiva pode custar várias vidas. Nesta brincadeira de Napoleão, todos morreram. No texto de lei eu posso causar consequências inimagináveis. Por isso que a lei de introdução, as normas do direito brasileiro, é categórico ao afirmar que mudou o texto de lei, vou fazer correções no texto de lei, terá que ser por lei nova, justamente para impedir este tipo de fenômeno. Pessoal, como que vai vigorar um texto de lei? A lei de introdução diz o seguinte: se a lei não for temporária, se a lei não tiver prazo de vigência, ela vai vigorar até que outra revogue.
Se eu tiver prazo de vigência, terei que respeitar o prazo de vigência, aí a lei é temporária. Se não tiver prazo de vigência, ela vai vigorar até que a próxima revogue. E aí a revogação, como já vimos, poderá ser expressa, tácita, total ou parcial. Tanto faz. Outra situação. Se perguntarem na prova, olhem, no direito brasileiro existe repristinação? E o que seria repristinação? Ressuscitar texto de lei. Se perguntarem na prova se existe este fenômeno, é para vocês responderem que não existe repristinação no direito brasileiro. E eu preciso contar para vocês como que funciona, como que seria a ideia da repristinação. Eu tenho a lei A. Aí foi publicada uma lei B que revoga a A. Na sequência, foi publicada a lei C que revoga a B. Como era a B que revogava a A e a B não existe mais, a A voltaria a existir automaticamente. Isto seria repristinação. A lei A, que estava revogada pela lei B, pelo fato da lei B não existir mais, a A automaticamente voltaria à sistemática jurídica. Correto? Errado? Isto não acontece no Brasil. Nesse nosso exemplo, se eu quiser que a lei A volte a vigorar, eu tenho que colocar essa informação na lei C. A lei C vai ter que dizer, olha, revoga-se a lei A, revoga-se a lei B e ressuscita-se o texto da lei A. Aí sim eu posso fazer com que a lei A volte a vigorar. Mas isso não seria repristinação. A repristinação é quando a lei A voltaria a vigorar automaticamente, sem que houvesse a necessidade de autorização do legislativo. Isso no Brasil não vai acontecer mesmo. Se eu quiser que a lei A volte a vigorar, eu preciso discutir isto na nova lei. A lei C, no nosso exemplo, vai ter que falar se a lei A volta ou não. Se a lei C ficar quieta, é porque a lei A não voltou mesmo. Se eu quiser que a lei A volte a vigorar, o texto de lei C tem que trazer essa informação de forma expressa. Voltará a vigorar a legislação X, voltará a vigorar o texto A. Perfeito? Pessoal, de novo, se perguntarem lá no seu exame se no direito brasileiro existe repristinação, você vai falar não. Mas cuidado, se perguntarem lá se no direito brasileiro existe o fenômeno repristinatório, aí vocês vão responder sim. Repristinação não existe. Fenômeno repristinatório, sim. E nós vamos falar do fenômeno repristinatório na nossa próxima unidade. Logo, não percam. E eu vou falar de novo. Fenômeno, efeito repristinatório nós temos. Repristinação, não. Repristinação, não. Efeitos de uma repristinação, sim. Tudo bem? Outra situação que adoram perguntar na prova. Se existe hierarquia nos textos de lei. Olha, uma lei ordinária é mais importante que uma lei complementar, que é menos importante que um decreto. Uma lei federal é mais importante que uma lei estadual é mais importante que a municipal. Pessoal, mentira total e bem cabeluda. Não existe mais aquela ideia, aquela pirâmide de Kelsen, famosíssima no direito, né? Sobre a hierarquia das leis. Aquilo já é inaplicável. Como que funciona a hierarquia das leis atualmente? Eu tenho Constituição Federal e o resto das leis. Só assim. Eu não tenho mais aquela sequência de hierarquia. Não existe mais lei mais ou menos importante que a outra. Eu tenho Constituição e o resto do arcabouço jurídico. Neste arcabouço jurídico, aqui embaixo, todas as leis têm os mesmos valores. Tudo bem? Outra pergunta que aparece muito em prova é se uma lei federal é mais importante que uma lei estadual ou uma lei estadual é mais importante que a federal. Não se deixem levar por este tipo de informação. Uma lei federal não é mais importante que uma estadual ou uma municipal. Se perguntarem na prova, tudo isso depende do capítulo destinado lá na Constituição Federal sobre a competência legislativa. Se a competência legislativa, por exemplo, sobre um determinado tema for do município, a lei municipal se sobrepõe à federal. Se a competência for do Estado, a lei do Estado se sobrepõe do município e à federal. E se for federal, a federal se sobrepõe a todas. Logo, uma lei não é mais importante que a outra. Eu preciso saber de quem é a competência legislativa. Se a Constituição atribui a competência legislativa ao ente X, é a lei dele que vai prevalecer sobre os demais entes.
Perfeito, pessoal. Vamos agora para uma questão de prova e ver como eles podem perguntar este tema. Eles perguntaram lá o seguinte: no que concerne a vigência e aplicação das leis, de acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil, e aqui nós temos que ler, de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é correto afirmar que a. Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência? Impossível! Não existe repristinação no Brasil. B. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue? Corretíssimo! Acabamos de falar isso, a alternativa B atende ao enunciado. C. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes modifica a lei anterior? Mentira, vamos ver nas nossas próximas unidades. E D. A obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida nos estados estrangeiros, se inicia 2 meses depois de oficialmente publicada? Errado. 3 meses, vamos ver já já. E E. As correções a texto de lei já em vigor não considera lei nova. Mentira, vimos agora. É lei nova, sim senhor. Pessoal, quero encontrá-los nas nossas próximas unidades, onde vamos continuar este assunto vigência de lei e lei de introdução às normas do direito brasileiro. Até já! Na aba acima você pode participar do nosso fórum. Ele é um espaço de interação entre você, os outros alunos e os orientadores de aprendizagem, em que você pode compartilhar informações com os demais participantes do curso. Participe!